Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Sim, você é joia preciosíssima, você é tesouro do Eterno. Corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 1 Samuel, capítulo número 6, versículo número 19. Quero te agradecer, você que nos acompanha aí no Café com Deus. Sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Muito obrigado você que dá um gostei, você que faz comentários, pedido de oração, você que tem compartilhado os nossos vídeos, nos ajuda bastante. Você que também se inscreveu no canal, também sabe que eu tenho um compromisso de orar por você, tá ok? Você que não se inscreveu, a gente pede, se inscreve lá. Muito nos ajudará. Ok? Está escrito assim na palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, no capítulo de número 6, versículo 19. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles, ok? Então tem uma versão que é 5.070, isso pode ser um erro de tradução, claro, né? Acontece onde tem um ser humano, tá? Existem falhas. O autor desse livro aqui é Samuel, tá? Ele conta que os fatos históricos, né? Que ocorreu, a arca estava lá com os filisteus e havia uma maldição acontecendo e Deus tocando no próprio corpo deles, na pele deles, né? Tumores terríveis saindo em todo o corpo e também nas partes íntimas, terrível, e também a sua terra estava sendo afetada. Então eles tomaram a decisão, buscaram conselho com seus conselheiros, né? Os sacerdotes lá deles, né, dos seus deuses, os adivinhos, e orientaram que colocasse sobre 2 vacas novas, né, e com seus bezerros à frente, fossem levados também do lado uma quantidade de joias para agradar o Senhor. E fizesse 5 ratos de ouro, porque a praga veio por causa dos ratos, tá? E 5 tumores de ouro também, para que fosse oferecido pelo número dos príncipes, né, daqueles que comandavam os filisteus, um para cada, os deuses lá deles, subjugando ao Deus de Israel, que é o Todo-Poderoso, quer dizer, submetendo, melhor dizendo, eles se submetendo ao Deus de Israel, né? Então, e a vaca foi pelo caminho de Bet-Sebe, que eles disseram, se for por outro caminho, nós entendemos que foi uma obra do acaso, mas se for pelo caminho de Bet-Sebe, nós fomos feridos pelo próprio Deus, né? Por causa da guerra que eles empreenderam contra Israel e tomaram a arca da aliança do Senhor, mas o povo estava em desobediência, por isso perdeu a guerra, o povo de Israel, tá? Mas agora estão devolvendo porque maldição direta acontecendo para que eles ficassem livres, e eles ofereceram sacrifício a Deus, estão oferecendo aqui, né, oferta ao Senhor, muito ouro, muita prata, muitas joias preciosas dadas também juntos, que foram levados pelos animais. E quando chegaram lá em Bet-Sebe, os moradores de Bet-Sebe se alegraram porque viram aquela arca, né, de volta. Só que cometeram um problema seríssimo, terrível, um pecado terrível. Porque eles conheciam bem a lei que proibia eles de tocar na arca, quanto mais olhar para dentro dela. E aí foi aonde, na desobediência, as consequências vieram, né? As consequências vieram, certo? Foram mortos aqueles homens, né? E um grande choro, um grande pranto ali ocorreu, tá? Porque desobedeceram. Então eu aprendo aqui, a lição principal é que
importa mais obedecer do que sacrificar, tá? Igual eles, quando eles viram a arca, eles se alegraram, pegaram as vacas, imolaram, ou seja, mataram para oferecer em sacrifício a Deus como holocausto, tá? Ali para colocar um altar naquela pedra onde eles encontraram as vacas paradas com a arca atrás, com o carro, né? Que puxava a arca atrás. Eles chamaram os levitas para descer a arca, mas foram olhar para dentro da arca. Esses homens foram olhar de que valia o sacrifício, de que valia as ofertas que foram oferecidas, se havia desobediência, não havia obediência, né? É onde que a palavra de Deus diz para nós, é melhor obedecer do que sacrificar. Esse tempo é o tempo do profeta Samuel, tá? Onde ainda não existia rei em Israel. Logo no capítulo 7 nós vamos ver, logo depois, os filisteus vindo em guerra contra Israel, mas aí fica para um outro dia. Só para nós entendermos aqui, versículo 20 e 21 encerra assim, ó. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Deixa eu ler o capítulo 7, versículo 1 e 2 para fechar. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então, aqueles moradores ali, que nós acabamos de Bet-Semes, né, foram feridos por causa da desobediência. Então, esses homens eram culpados, né, do pecado, do orgulho, de olharem para dentro da arca. Se havia uma ordem, em Números 4, versículo 20, proibia de olhar, né, e de tocar na arca. Versículos 5 e 6 do próprio capítulo 4, versículo 15 a 20, é só ler lá, você vai ver, né? Tá bom? Proibia. Então, eles estavam conscientes do que estavam fazendo. Então, cuidado, querido. Obedeça a palavra. Não queira fazer do seu jeito, é do jeito de Deus. Amém? As coisas, quando a gente quer fazer do nosso jeito, é desastrosa, mas quando nós fazemos do jeito de Deus, nós agradamos a Ele e seremos abençoados. Amém? Porque tem muita gente hoje sacrificando, achando que vai agradar o Senhor. Adianta eu andar a pé daqui, lá no estado de São Paulo, né? Adianta eu andar de joelhos, subir escadarias de uma igreja de joelhos? Adianta eu me sacrificar se eu não obedecer? Se eu estou adorando ídolos, orando a ídolos, pedindo a ídolos, estou em desobediência. Não adianta nada eu andar de joelhos. Adianta eu colocar uma cruz pesada nas minhas costas e falar: eu vou andar daqui lá na Bahia para pagar meu voto a Deus. Não adianta, nada disso adiantará se eu não obedecer. Então, o obedecer vale mais do que o sacrificar. Amém? Porque o obedecer agrada ao Senhor e é o melhor para nós. Há promessas para quem obedece. Então, obedeça a palavra. Obedeça, porque a palavra é a expressão da vontade de Deus. Deus se expressa falando pela sua palavra. É Deus falando para nós. A Bíblia é Deus falando para nós. Quando eu leio as Escrituras, Deus está falando comigo. Amém? E eu começo a entender o caráter de Deus e a conhecer a Deus pela sua palavra. Mas eu preciso conhecer a Deus e obedecer a Deus. Olha o que ele diz: quem poderá estar diante do Senhor? Mas por causa da desobediência.
tivessem feito da maneira correta, os levitas pegaram a arca, né? E não tivessem olhado para dentro dela, feito o sacrifício lá de animais, né, que agradava a Deus, mas obedecendo, como Samuel no capítulo 7 vai dizer, deixa os ídolos, os asterotes, baalins, abandona esses deuses e servi somente ao Senhor, e Ele vos guardará e vos abençoará. Ele vos prosperará. É a Deus que nós temos que adorar, somente a Ele, e obedecer a Ele, servi-lo, amém? Agradar a Deus. Esse é o sacrifício que Deus quer, da obediência, amém? Recebe aí. Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença estão vidas recebendo o Café com Deus, muitos que interagem conosco. Eu te louvo pela vida deles, como a Camila, esposa do Reinaldo, como a Carla, amiga dela, como o Jorge Luiz Rodrigues, como a Alcina, minhas primas lá do Rio, Alcina Lúcia, Yolanda Pinho, como a Luana, Deus, como a pastora Rosaura Marques, como a Nelma Kumaru lá de Pernambuco, abençoa todas essas vidas e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus, continua dando graça a cada uma delas, Deus, em nome de Jesus. O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor tem poder para transformar vidas, para abençoar financeiramente. Então, cada pedido de oração eu coloco diante das tuas poderosas mãos, e que a nossa oração chegue como um aroma suave às tuas narinas, em nome de Jesus. Abençoa todos, Pai, dando graça, sabedoria, entendimento da tua palavra, e principalmente colocando no coração o desejo de obedecer o Senhor, andar na tua presença de maneira a te agradar. Oramos com muita gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, no santo, glorioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo bastante, gente. Vamos compartilhar aí em nome de Jesus, hein?